Estamos na reta final da campanha para as presidenciais. Resta um dia de campanha, que é o dia de amanhã, sexta-feira, e a convidada do Guerra e Paz, Sílvia Mangerona, professora universitária, doutorada em Ciência Política e Relações Internacionais e também politóloga. Boa noite. Obrigada pela presença. Viva, professora. Obrigado por estar no Guerra e Paz. Quem é que está mais perto de ser o próximo Presidente da República? Marisa, Germano, obrigada pelo convite. Quem está mais perto? Eu diria que estão 5 perto. Esta campanha está muito renhida e está com imenso ruído. E hoje muito se tem ouvido sobre quem passa, quem não passa, quais são os candidatos melhor posicionados. Mas o que interessa provavelmente aqui é todos respirarmos um pouco, convidar quem está lá em casa a respirar um pouco desta avalanche de informação para pensar o que é que significam estas eleições, que peso têm. Eu estou aqui quero lhe dar os parabéns também pelos resultados que tem tido neste programa. Estou aqui num programa de guerra e de paz, numa conjuntura internacional ímpar, e nós temos uma grande responsabilidade quando falamos e refletimos sobre eleições presidenciais. Convido todos a lembrarem das funções presidenciais, porque penso que, de facto, tem passado muito ao lado desta análise das sondagens o peso que é, a responsabilidade que é eleger alguém que vai ser o mais alto chefe da nação, portanto, o cargo mais elevado, porque é, de facto, e vejo com alguma preocupação, esta tentativa de esvaziar as funções do Presidente da República. Se nós, enfim, tivermos alguma dificuldade em ler a lei e ler a Constituição, podemos ir ao site da Presidência, convido todos a verem quais são as funções de um Presidente da República. Porque, de facto, nesta espuma das sondagens, temos passado ao lado da real dimensão e da real responsabilidade. Para além de ser mais alto cargo da nação, é Comandante Supremo das Forças Armadas. É a pessoa que pode declarar guerra ou paz, fazendo daqui também ligação e analogia a este programa, e é, de facto, para além das responsabilidades da intervenção legislativa, para além das responsabilidades diplomáticas, para além da gestão da defesa, do Conselho Nacional da Defesa, também dirige o Conselho Nacional da Defesa. E, portanto, temos passado ao largo das grandes questões que estão em cima da mesa. Eu creio até, Germano, que a maior parte das pessoas já ouviram falar mais do conceito da Estratégia Nacional dos Estados Unidos do que propriamente do conceito estratégico de defesa nacional. Sem dúvida, concordo. Que, como todos nós sabemos, está pendurado, literalmente, desde 2013 para nova revisão. Certo. E que supostamente de 10 em 10 anos há essa visão. Não tem prazo de validade, mas tem sido assim, de facto, esse ato temporal tem coincidido com aproximadamente 10 anos. Estávamos num processo de revisão para a saída do novo conceito estratégico de defesa nacional. A importância que isso tem, eu não ouvi os candidatos falarem sobre isso. E, de facto, nós... Também é nossa obrigação não alinharmos neste excesso de ruído, nesta campanha que tem sido tão atípica, enfim, que nos faz lembrar, por analogia, o período mais quente da campanha de 86, mas, de facto, temos que talvez ter um bocadinho mais maturidade democrática para eleger temas de reflexão que podem trazer, de facto, maior lucidez no ato do voto. E penso que essa era uma boa vantagem. Já agora falou das funções do Presidente. O que eu lhe pergunto é se nesta campanha e no tipo de discussões que houve, se não houve por parte de alguns candidatos a assunção de determinadas propostas de temas e poderes que não são do Presidente. Não são, o que revela desconhecimento, não é? Que revela muito desconhecimento por parte dos candidatos. Eu não sei se efetivamente, eu ponho as minhas dúvidas que não saibam, não é? Portanto, ou quero acreditar que saibam efetivamente e tenha sido outra intenção. Mas, de facto, o que demonstra é que há aqui um desconhecimento grande sobre as reais funções de um Presidente da República. Porque as matérias que foram discutidas, por muito relevantes que sejam, e relevantes são com certeza, mas são matérias onde a magistratura de influência tem um peso fundamental, mas não direto. E por que não priorizar a discussão das funções presidenciais que são tão relevantes? E nesta conjuntura, Germano, eu recordo, e com alguma calma, e fazendo até aqui alguma pausa dramática, nós estamos num período, e basta segui-lo, mesmo que não é preciso ser licenciado ou formado em relações internacionais, basta seguir estes programas, basta seguir a atualidade, ser uma pessoa atenta para ver o desafio que nós temos em mãos.
E, portanto, não podemos desprezar estes inputs internacionais. Nós temos que priorizar esta dimensão da política externa. A política externa é uma função muito importante e não é só da responsabilidade do Governo. Não é? O Presidente da República também tem um papel muito importante na segurança, na defesa e na articulação de toda esta dimensão. Muito bem. Marisa. A quem possa estar indeciso, e nós temos dito, sobretudo desde que foram conhecidas estas últimas sondagens desta semana, que o número de indecisos é muito grande, que conselhos é que daria para uma tomada de posição? Dos eleitores que possam estar indecisos. O que é que os pode ajudar a tomar essa decisão? Perante aquilo que acabou de dizer e de sublinhar, que é o excesso de ruído que identifica nesta campanha. Talvez fazer um exercício de afastar desse ruído, e nós temos que contribuir para isso, e penso que estamos a fazê-lo aqui, afastar-nos do ruído, ver efetivamente o que é que está em causa, quais são essas funções de um Presidente da República e depois fazer uma análise comparativa entre os candidatos que estão disponíveis e saber qual é que poderá encaixar nesse perfil de Estado. Estes 11 candidatos, e permitam-me que adiante esta nota, estes 11 candidatos dão muito que pensar à democracia. O facto de termos um candidato que está aqui no meio destes possíveis eleitos, obviamente tem só uma intenção de voto à volta de um ponto percentual, que é Manuel João Vieira. Mas arrisca-se a ficar à frente do candidato livre, não é impossível? Isso dá muito que pensar, dá muito que não pensar, acha, Germano? Dá muito que pensar a todos, temos que refletir. A política é uma coisa séria e importante, que não tem de ser triste, cinzenta e enfadonha, claro. Mas tem que ser respeitada. Temos que voltar a respeitar a política. A política não são só os partidos. A política somos todos nós, é a ação de cidadania. E respeitar essa cidadania, respeitar essa ação, também é levar tudo isto a sério. Obviamente, acha que essa candidatura em particular desrespeita o sistema político? Sem dúvida. O facto de aparecer, já apareceu noutras campanhas anteriores, mas não chegou a ser formalizada. O facto do Tribunal Constitucional ter aceito uma candidatura desta natureza, com as promessas que verbalizou, jocosas, que levam ao sorriso, eu percebo o seu sorriso, Germano, leva ao meu e leva a todos, mas temos que ir para além deste sorriso e pensar efetivamente como é que isto pode chegar. Mas, por exemplo, no Brasil houve deputados mais ou menos e que foram eleitos, não é? Aquele deputado do Tiririca, não era? Eram coisas mais do género, e foi eleito. Mas pronto, era deputado, não era presidente. Exatamente, e repara a crítica que todos nós, achando que tínhamos democracias mais maduras, tivemos sobre essa realidade. Eu recordo que uma candidatura, para ser aceite, obviamente que há o imperativo das 7.500 assinaturas, mas tem que haver mais. Imagina o imperativo que é, as regras que existem para formar um partido político. Não é só ter uma ideologia, não é só ter um grupo, não é? Eu tenho que fazer prova de que não estou a defender nada disruptivo, que não estou a defender nada de autoritário. Então, por que não pensar, do ponto de vista político ou jurídico, uma candidatura a Presidente da República também manifestar intenção ao que vem? Aqui é uma sátira. Com todo o respeito, eu sou da geração que ouvi Enapá 2000 e tenho um respeito pelas artes, pela crítica, pela sátira, obviamente que respeito, mas tudo tem uma sede. E, obviamente, até podia aparecer, marcar o seu statement, a sua posição. Mas não chegar a este ponto. Não chegar a este ponto. Isso dá muito que pensar e penso que é muito mais sério. Só para concluir esta parte, no princípio do século, há um autor alemão, que é Karl Loewenstein, que em Direito introduziu o conceito da democracia militante. Quer isto dizer, rapidamente, que as constituições das democracias devem prever a sua autodefesa, para não cair o ridículo nem ameaçar a sua destruição. Ora, permitir que uma candidatura desta natureza apareça no boletim de voto descredibiliza a política. Mas, Silvia, dentro do que está a dizer, o que eu lhe ia perguntar a política, Marisa, tem toda a razão. Assumiu então, pronto, os candidatos não estarão à altura do momento no global. Isso explica que, por exemplo, haja, por exemplo, um ex-presidente da Comissão Europeia, Durão Barroso, que podia ter avançado, não quis, um ex-primeiro-ministro, Passos Coelho, podia ter avançado, não quis, temos um presidente do Conselho Europeu e um estagiário da ONU que estão em funções, mas enfim, também não avançaram, portanto, obviamente Costa e Guterres, ou seja, isso explica que os nomes aparentemente mais fortes não tenham avançado?
Talvez explique, recriei uma análise mais, enfim, mais formal, não arrisco muito no achismo, não é o meu apanágio fazer isso, acho que não contribui para nada, mas tentando fazer uma reflexão rápida sobre isso, talvez esse afastamento, essa imagem que a política e os políticos têm adquirido ao longo das últimas décadas têm contribuído para isso. De facto, as pessoas com um peso mais relevante, com maiores responsabilidades, um maior domínio dos dossiês públicos, talvez tenham sempre muito receio em se envolver na política, até por esta imagem, enfim, menos positiva que tem passado. Mas aí, permita-me dizer, todos temos responsabilidade, todos. Aí o plural não é majestático, é mesmo vinculativo. Todos temos muita responsabilidade nesta imagem que a política e os políticos têm. E talvez seja uma boa oportunidade para voltar a credibilizar. E também dentro do que estamos a falar, o aparente carrossel que há entre candidatos que aparecem ou a passar a segunda volta ou em quinto lugar e chegamos quase ao fim da campanha e de facto está mesmo tudo em aberto como nunca esteve, com tantos candidatos a poderem passar. Isso revela essa falta de... enfim, de grande capacidade de algum deles, ou seja, ninguém se afirmou totalmente, é isso? Exato. Todos embarcaram no mesmo discurso e no mesmo ruído. Se o Germano e a Marisa atentarem rapidamente sobre os principais temas desta campanha, passaram por escândalos, pôr em causa condutas éticas, questões ligadas a políticas públicas e governativas um bocadinho anacrónicas. Um Presidente da República. Anacrónicas e, portanto, tudo isso foi todos embarcaram nessa mesma linguagem. Ninguém teve a coragem. Talvez o Almirante tenha tido essa intenção, mas não chegou efetivamente a distanciar-se nessa posição interpretativa. Mas o que é facto é que esse afastamento tornou, enfim, aqui uma equiparação de todos com aparentemente o mesmo resultado, com exceção da André Ventura, que tem um eleitorado já muito fidelizado e, portanto, aí mantém-se nessa distinção. Agora, de facto, as sondagens, eu não vou diabolizar as sondagens. Já vi muita gente fazê-lo, não vou. As sondagens são frames, imagens, fotografias de momento. Talvez seja oportuno informar mais o eleitorado sobre a real função de uma sondagem. Sondagem é fazer um follow-up, um acompanhamento de como nós estamos a sentir a evolução das... Haver 20% de indecisos a 24 horas de acabar a campanha também não é um bom sinal. Pior, não é um bom sinal, mas pior do que haver 20% de indecisos é haver, por exemplo, como foi adiantado pela sondagem da Católica, que mesmo aqueles que afirmaram ter uma posição... Podem mudar. Isso nós assistimos. Cerca de 50%. E isso ainda é mais significativo. Nós assistimos trocas de... Exatamente. Pelo que está a dizer, será aventura em mais um na segunda volta? Quase de certeza. Será aventura em mais um. Isso aí penso que não há outra solução. Enquanto politóloga, qual é a sua análise? Até que ponto é que João Coutinho de Figueiredo pode ser prejudicado nas urnas por causa da polémica do ruído, para utilizar a sua expressão, que pode ser ou não, que acabou por marcar esta semana e os últimos dias de campanha eleitoral? Eu já tive a oportunidade de dizer aqui nesta casa que achava que podia ter dois desfechos este episódio. Obviamente que uma dúvida de conduta ética, e que mais do que conduta ética é uma conduta deontológica, porque é ambiente laboral, portanto esta questão deste alegado assédio sexual em ambiente laboral é uma coisa gravíssima e obviamente vai pesar na imagem do Coutinho de Figueiredo ou de qualquer pessoa. Agora, sobre o efeito que poderá ter na campanha e no resultado eleitoral, aí é que eu acho que pode ter dois efeitos. É o efeito de alguém achar que de facto há aqui uma campanha orquestrada, porque de facto o timing em que é feito, a sede onde o desabafo é feito, tudo isto levantou algumas dúvidas, embora já tenham vindo hoje a ser esclarecidos já há mais alguns motivos, mas obviamente que a todos nós coloca-nos dúvidas, e é normal, e pode desagradar, obviamente, fazer pensar duas vezes em alguém que já tinha decidido votar em Coutinho de Figueiredo, ou pode ter o efeito contrário, que é muito semelhante ao que acontece nas sondagens, não é? Quando o underdog, o efeito underdog, quando alguém está muito fragilizado,
há também uma tendência, pelo menos é o que está na literatura, a apoiar esses candidatos mais fragilizados. Portanto, pode haver aqui estas duas saídas. Ou, de facto, haver aqui uma revolta sobre a situação... Ou prejudica ou reforça? Ou prejudica ou reforça. Portanto, eu acho que é quase tudo ou nada. Um resultado ou outro. Diria que está tudo em aberto para o próximo domingo, dia 18. Eu diria com a maior das convicções que está tudo em aberto. Deixe-me só colocar o cenário, temos para aí 2 minutos mais ou menos? Sim, muito rápido. Colocar o cenário Ventura Seguro, que é, se eu tivesse que apostar, que eu acho que mais provável, embora muitos outros possam aparecer. Se for Ventura Seguro, por exemplo, em 86, Soares Freitas, esquerda-direita, 96, Sampaio Cavaco, esquerda-direita, Ventura Seguro, não será uma coisa tipo democracia ou risco de democracia? Será um desafio à democracia. Porquê? Porque talvez essa polarização esquerda e direita deslocalize pela primeira vez do centro. Essa dicotomia esquerda e direita já não está no centrão, como habitualmente, mas já está com uma das franjas. E isso vai ser um desafio para a democracia e um desafio para ver como é que, por exemplo, Montenegro sairia nessa escolha tão desafiante. Muito obrigada. E até breve.